Tem coisa que a gente pede, não vem. E aí você pensa, será que o universo está me ouvindo? Mas às vezes não é ele que não está te ouvindo. É você que está pedindo de um jeito que não faz sentido vibracionalmente. Manifestar não é fazer pedido para o universo, é se alinhar com o que você quer viver. E é aí que todo mundo se perde. Eu mesma já quis um monte de coisa e não veio, e depois eu percebi que ainda bem. Nessa minha jornada de autoconhecimento, eu venho praticando algumas coisas. Com o meu trabalho de analista, eu pude perceber que manifestar não é só você querer. Você precisa entender qual é o seu estado emocional, porque o universo, ele não vai responder ao seu pedido, ele responde à sua frequência. Eu compartilhei um vídeo falando sobre as 7 leis herméticas e mais um explicando sobre a pirâmide de Maslow, porque para mim faz muito sentido, porque Maslow explica que antes da gente manifestar algo, pensar nesse momento de espiritualidade, enfim, temos alguns estágios antes. E eu pude perceber que em alguns momentos eu estava num nível de sobrevivência, então eu manifestava em cima da urgência, na escassez. Depois, eu fui para um estágio de segurança. E quando você está ali nesse estágio de segurança, minha amiga, meu amigo, você vibra no medo. Porque você tem medo de perder aquilo que você já conquistou. Você quer tudo que esteja muito mais seguro para você. Após isso, a gente vai para um estágio de pertencimento. Então a gente fica muito pautado com a opinião do outro, o que o outro acha. Eu quero manifestar para mostrar para fulano, para ciclana que eu sou capaz. E o universo, ele não responde a essas coisas, ele não vai responder o teu pedido, ele responde a tua frequência. E quando você manifesta desse jeito, você vai pagar com a sua alma. Eu expliquei no vídeo anterior, falando muito mais sobre isso. Mas voltando para as 7 leis herméticas, eu quero falar um pouco mais para você, para que você entenda, porque levou muito tempo para que eu conseguisse entender de fato o que elas estavam falando. A primeira lei vai falar que o todo é mente e que o universo, ele é mental. E eu gosto dessa parte da pirâmide de Maslow por conta disso, porque se o universo é mente, tudo é mental, isso é muito verdade. E a gente acha que, como tudo é mental, é só você pensar positivo. Porém, se você pensa positivo, mas você vive cansada, o universo, ele vai responder a tua energia. Ele te manda mais do mesmo. Aí você pensa em abundância, mas você tem muito medo de faltar. E nisso o universo fica, mas o que ela quer? O que ele quer afinal? Ele quer abundância, mas tem medo de faltar. Ele pensa em uma vida leve, mas vive cansado. E ele te devolve mais do mesmo. O pensamento sem a emoção, ele é só uma ideia solta no ar. Ah, eu quero isso, mas eu não acredito. Sem emoção, se você não sentir, se você não se ver naquele lugar, você não vai conseguir cocriar de verdade. Se você está num estágio de que você precisa se validar e provar para os outros, você só vai atrair mais do mesmo. Então você vai atrair trabalhos que precisem se validar, que as pessoas vão desconfiar de você. Relacionamentos em que a pessoa, ela vai ficar o tempo inteiro te testando, ela vai fazer com que você fique provando o seu valor. Então, quando a gente fala que o todo é mente, que o universo é mental, imagina que o mundo, ele é um grande sonho. E tudo que você pensa, sente, acredita, ajuda a criar o que vai acontecer de verdade. Guarda isso na tua cabeça. Manifestar é quando o corpo, a mente e o coração, eles estão dizendo a mesma coisa. Mais uma dica, eu escuto muito a galera aí que fala de manifestação, falando que você precisa ter clareza daquilo que você quer. Então você tem que ter clareza daquilo que você quer, manifestar com o teu coração, o corpo e a mente vibrando nessa mesma energia. Essa lei do mentalismo, ela também vai falar muito sobre isso. Que se a vida não tá como você deseja, o problema ele não vai estar lá fora, ele tá dentro.
ele está dentro de você. Você tem que consultar os seus pensamentos mais íntimos. E é por isso que eu gosto da terapia, da análise, porque a gente consegue ajudar as pessoas a identificar isso que ela não consegue enxergar. Mas se você não consegue fazer terapia, não tem problema. Mas começa a notar, começa a ver o que passa pela sua cabeça quando você pensa naquilo que você quer manifestar, o que você sente, como que o seu corpo reage. Você tem que consultar esses teus pensamentos mais íntimos. Você tem que entender quais são as suas crenças, os seus paradigmas que fazem com que você fique repetindo o mesmo padrão. Às vezes, é um conceito, uma cultura da família, é um pertencimento. Por isso que eu gosto da lei de Maslow, porque ela vai falar muito sobre isso. Eu deixei no vídeo anterior, depois você vai lá e olha, assiste. Eu falei sobre as minhas questões profissionais ali. Como que eu vibrava, como que era a cultura que eu estava andando no momento. Muitas vezes você vai precisar romper alguns padrões familiares, algumas crenças, o meio que você vive, você vai precisar se afastar de algumas pessoas, porque as pessoas que te conhecem no íntimo, ela vai falar, você não é assim. Imagina, você não vai conseguir. E tudo isso te desanima. Então, com a lei do mentalismo, é muito sobre isso. Você precisa entender quais são os seus paradigmas, quais são os seus medos. Qual estágio da pirâmide você tá? Porque quando eu vibrava em sobrevivência, eu queria tudo na urgência. E o universo, ele não é assim. Quando eu vibrava na segurança, eu vibrava no medo. Então eu manifestei coisas que trouxeram mais medo para mim e sofrimento, porque eu só imaginava que para ter algo era necessário que eu sofresse muito. Eu brinco muito que a gente tem que trocar do que isso está acontecendo comigo para o que esse motoboy do universo, ele está querendo me entregar. O que eu preciso aprender com isso? E o que eu posso fazer diferente a partir de agora? Então você começa a ver a sua vida de um modo muito diferente. É quase como eu falo, a gente tem que sair da ilha para enxergar a ilha. Então você precisa começar a rever a sua história. Eu brinco que a terapia a gente faz isso. A gente pega o teu livro, coloca uma lupinha em você e você começa a enxergar a tua história com um olhar diferente. E depois que você vê, você não consegue mais desver, então você acaba mudando. A lei da correspondência, ela vai dizer que tudo que há em cima, embaixo, que está dentro, está fora. É como se você espelhasse as suas emoções. E essa parte dói porque, às vezes, a vida mostra o contrário daquilo que você queria. Só que você precisa entender, ou começar a olhar por esse ponto, que não é castigo. Isso é espelho. Quando eu me sentia rejeitada, eu só atraía situações que reforçavam isso para mim. É como eu expliquei, né, dos trabalhos que eram mais difíceis, que me faziam validar o tempo inteiro, porque eu me sentia rejeitada. Então a vida só devolvia mais do mesmo para mim. Não sei se você consegue entender, mas tudo isso era de acordo com o meu estado vibracional. E isso não é culpa, é correspondência. A vida vai te mostrar aquilo que está dentro para que você consiga acolher e mudar. Na prática, pega aquele canto seu que está mais bagunçado, seu guarda-roupa, seu escritório, e organiza ele. Você vai ver que as coisas vão clarear ali. É que nem eu falo muito com algumas amigas, eu falo também no processo terapêutico, que se você quer que as coisas mudem, você precisa mudar primeiro. Então, às vezes, né, quando eu trabalhava no corporativo, eu vi o dia muito quadradinho. Para mim, o sol, ele nascia quadrado. Era um dia preso, então eu me sentia presa. Quando eu comecei a mudar esse meu estado vibracional, de fazer uma coisa diferente no dia, quebra a sua rotina. Tenta viver um pedacinho daquilo que você quer no seu futuro. Tenta enxergar isso. Às vezes é você acordar um pouco mais cedo, se você trabalha de casa, é você acordar um pouco mais cedo e você sair para comprar um pão na padaria. Ou se você consegue ir para academia, faz um dia o exercício mais cedo. Você vai ver que o sol ele já vai nascer diferente para você. É algumas coisinhas que você consegue mudar no seu dia a dia. Uma vez eu estava muito mal, eu contei aqui no vídeo das 7 leis espirituais do sucesso. Teve um domingo que eu fui num parque
me conectar com a natureza, que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu vi um show aberto, eu fui no shopping aberto e tinha um show de tributo à Legião Urbana. Foi uma música que me conectou, que me voltou de volta, me trouxe de volta para a vida que eu queria viver. Então, você precisa mudar alguma coisa, quebrar a sua rotina, como eu tô fazendo aqui agora. Eu tô aqui gravando de um lugar que o sol tá batendo, que isso muda a minha energia. É você fazer pequenas coisas, mas que você consiga mudar a sua vibração. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é isso. Muda alguma coisa na tua rotina. Teu guarda-roupa tá bagunçado, arruma ele. Ou pega aquele teu cantinho do trabalho, dá uma organizada. Faz alguma coisa diferente, mas que mude a sua vibração só para você sentir. E aí isso aí vai clarear cada vez mais na tua vida. Uma coisa também que eu fiz quando eu comecei nesse processo de manifestação foi limpar a minha casa. E eu lembro, assim, que a Betty Russo, ela falava de algumas coisas que você podia usar, e eu usei anil. Então eu limpei a minha casa, eu peguei e passei anil na janela, nas portas. Aí ela falava assim, compra flores. Eu não tinha muita grana, tá? Então assim, o anil já foi muito caro pra mim. Foi R$30, eu lembro. Eu não tinha esse dinheiro, gente. Mas eu consegui manifestar R$100. Aí eu comprei um anil. Aí eu comprei uma rosinha. Limpei a minha casa e a energia mudou. Foi dali que eu comecei a conseguir manifestar mais coisas. Que aí veio o meu trabalho para trabalhar de casa, enfim. Gente, é pequenos gestos. Começa com pequenas coisas. Já não vai colocar lá o quadro dos sonhos e já pedir ali uma casa, um carrão. Não, você vai ter tudo isso. Mas quando você coloca tudo isso, só ali vibrando, olhando, você tá vibrando na escassez, porque aquilo ali tá mostrando mais do que você não tem. Então começa com pequenos atos no seu dia a dia. Terceira lei, a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move e tudo vibra. O que isso quer dizer? Coloca uma coisa na sua cabeça, que eu falo muito isso em terapia, e eu gosto de Jung porque ele vai falar que a gente não só vira um ser iluminado por enxergar faíscas de luz, mas é de encontro com a nossa sombra. E o que quer dizer? Você vibra alto quando você é sincera. E isso tem uma diferença. Porque vai ter dia que nem tudo vai estar bem. E tudo bem isso. Você reconhecer que nem tudo tá bem. Esses dias eu estava muito cansada. E eu decidi não gravar vídeos. Eu atendi, eu consegui fazer meus atendimentos, seguir com a rotina da minha casa, mas eu não consegui gravar e tá tudo bem. É você conseguir se permitir também. Só que a diferença é que eu não fico morando nessa energia ruim. Eu entendo que tem dias que tudo tá um caos, mas eu não fico mais parada somente nessa energia. A gente acha também que manifestar é você nunca mais sentir medo, mas é totalmente ao contrário. É você sentir medo, vai ter dias que vai vir ele, mas você vai continuar acreditando e você vai prestar atenção no que isso está querendo dizer com você e mudar essa energia. Faz tempo que eu ouvi essa frase e eu não sei de quem é, porque faz muito tempo, mas ela é muito bacana porque ela fala que independente do seu humor, não mude o seu propósito. Então é isso, a gente vai ter dias que vai ser bom, tem dias que é ruim, mas se a gente tem um propósito, a gente não pode mudar o nosso humor mudar o nosso propósito de acordo com o nosso humor. Às vezes é difícil, tem dias que é difícil você ir trabalhar, mas se você tem um propósito, você vai no dia difícil, e se você tem um propósito, você também consegue permanecer no dia bom. A lei da vibração é entender que tudo é energia em movimento, inclusive você, os seus pensamentos e as suas ações. Tudo emite frequência e atrai as situações compatíveis. Para você usar na sua prática, no seu dia a dia, é como eu falei na anterior, sabe? Mudar a sua rotina, tomar um café, fazer uma coisa diferente, ouvir uma música que eleve a sua vibração, caminhar na natureza, como eu falei, eu me conectei de novo com a natureza, eu fiz uma coisa que eu gostava e que eu não fazia há muito tempo, e isso me deu energia, isso mudou total o meu momento e me deu força para que eu mudasse toda
da minha situação, porque eu tava presa. Depois, assiste, eu vou deixar a playlist aí falando de manifestação para você assistir também, porque é muito interessante. E pense que você não atrai o que você quer, você atrai aquilo que você é emocionalmente. Quarta lei é a lei da polaridade. Ela fala que tudo pode ser transmutado. E o que isso quer dizer? O que tá frio, ele pode se tornar quente. Aquilo que eu odeio, ele pode também se tornar amor. Tudo é duplo, tudo tem dois polos e tudo tem opostos. Então, amor e ódio, quente e frio. Aquilo que você chama de atraso pode ser uma proteção. Aquilo que você chama de perda pode ser um espaço aberto para o novo entrar. E aquilo que parece um castigo para você pode ser o universo dizendo que você está pedindo pequeno demais. Essa lei, ela nos ensina que a gente precisa se mover. Quando a gente entende isso, que se eu tô num estado que nem eu estava num estado mais para baixo, mais down, eu consigo me mover como agora que tô aqui gravando um vídeo para você. Então, essa lei, ela nos ensina a perceber os movimentos e que a gente pode transitar entre os polos. Então, se tá muito difícil aqui, opa, tem um outro lado positivo. A polaridade, ela te ensina a se mover. Pensa que sem noite, o amanhecer, ele não teria graça. É a mesma coisa, eu amo o sol, o calor. Mas, sem o frio, eu não ia dar valor para ele. E é você conseguir se mover entre esses dois polos. Às vezes, esse seu trabalho ruim aí tá te mostrando que você precisa mudar de área, viver aquilo que faz sentido para você, mas se não tivesse ele, você não ia saber disso. Que é que nem no meu caso, eu precisei passar por muitas experiências para entender que eu precisava ser dona do meu próprio negócio, mas se eu não tivesse tido essas experiências, eu não ia saber disso. Então, essa lei da polaridade, ela mostra muito isso pra gente. Acho que você, não sei se consegui me fazer entender. Espero que sim. Mais uma vez, a câmera descarregou, mas tudo bem. Vamos lá. A lei do ritmo, ela vai dizer que tem hora certa para tudo. Que tudo são ciclos na nossa vida. E que a pressa é o jeito que o nosso ego tenta controlar o invisível. Eu mesma já tentei acelerar um monte de coisa na minha vida. E toda vez que eu tentava acelerar aquilo, travava. Então a gente precisa entender que existe o tempo certo para cada coisa acontecer na nossa vida. E que o universo, ele não nega, ele te prepara. Muitas das vezes, eu já ouvi pessoas falando assim, olha, o que vai acontecer na tua vida é como uma árvore. Eu vejo aqui a árvore porque ela tem raízes, ela suporta. Então é isso, o universo, ele não vai te negar nada, ele vai te preparar para que você chegue nesse estado. Que é o que eu também falei para vocês, né, no vídeo anterior lá sobre a pirâmide de Maslow. Não adianta eu ter, naquela época que eu tava manifestando na pressa, porque eu queria na urgência, eu tava pagando com a minha alma. Mas tem coisa que vai vir pra você que você precisa estar preparado. Porque já pensou se chegar aquilo que você quer tanto, mas você não tá preparado emocionalmente, você perder tudo. E depois você vai ficar com aquele pensamento, porque eu tive aquilo, mas você não estava preparado. Então o universo, ele te prepara para aquilo que você vai receber. E essa é a lei do ritmo. É muito sobre isso. E a natureza, ela nos ensina. Não tem como florescer no inverno. Tudo tem um ciclo e tudo tem um porquê para isso. Quando você consegue entender, você vai ver que o universo, ele não tá te ignorando. É somente a lei do ritmo que está te preparando para aquilo que vai chegar para você no momento certo. A sexta lei, ela é a lei da causa e efeito. Essa lei da causa e efeito, ela é muito interessante porque você colhe aquilo que você vibra e não o que você fala. Se você vive reclamando, o universo, ele entende que você gosta disso e aí ele te devolve mais do mesmo, então ele te entrega motivos para que você continue a reclamar. Tem um filme, eu não, acho que não é Causa e Efeito o nome do filme,
Mas tem um filme da filosofia de Kardec que ele vai mostrar muito que somos herdeiros de nós mesmos. Depois eu vou ver o nome e vou deixar aqui para vocês. Mas ele mostra que tudo que a gente faz é meio que aquilo, né? Tudo que você planta, você vai colher. Então essa lei, ela explica muito isso. Se eu reclamo, eu vou acabar colhendo mais do mesmo, mais motivos para que eu fique reclamando. Mas se eu mudo essa minha vibração, eu começo a plantar coisas boas. Você quer saber como vai ser o seu futuro? É só ver o que você está fazendo agora. Essa é a lei da causa e efeito. Se eu mudo esse meu estado vibracional, se eu consigo enxergar essa minha parte sombria, né, que só reclama, dá ouvido para essa chata e ver o que ela quer com isso, e consigo transmutar essa energia, tudo muda. Só você começar a analisar. Então, por isso que a gente fala da terapia, mas faz um diário, começa a ver o teu dia, como que ele está funcionando, para de só estar existindo, começa a ter presença nos seus dias. Isso vai te ajudar muito com a lei de causa e efeito. Sétima lei é a lei do gênero. Tudo no universo tem o seu princípio, nasce do seu princípio masculino e feminino. Então a gente precisa ter em equilíbrio essas duas energias, e por isso que eu gosto de Jung, que ele vai falar das energias psíquicas, masculina e feminina. A gente precisa ter em equilíbrio essas duas energias, porque tudo no universo tem o seu princípio masculino e feminino, que é aquela energia que a gente fala de Yin e Yang, sabe? Manifestar não é só visualizar e esperar, mas também não é ficar agindo igual uma louca. Não, precisa de equilíbrio. Que a gente vai falar dessas energias, né, desses princípios masculino e feminino. O feminino, ele cria, e o masculino, ele concretiza. Então, quando você tá em sintonia, as coisas, elas vão fluir naturalmente. O feminino vai ser aquela parte sua, tanto homem ou mulher, tá? E precisa estar em equilíbrio essas duas energias. Então, o feminino é aquela parte sua que sente, que acolhe e que cria. O masculino é aquela parte sua que age, que constrói e que protege. Então você precisa estar em equilíbrio com essas duas energias. Quando elas trabalham juntas, a gente se sente inteiro. Mas se elas estão em desequilíbrio, as coisas não fluem. Quando você está demasiadamente nessa energia masculina, você precisa parar e saber ouvir, acolher o outro, respeitar os seus momentos, como esse que eu precisei, fazer um momento de pausa. Então você precisa respeitar esses momentos. Porém, quando você tá demasiadamente na energia feminina, você precisa planejar e tirar as coisas do papel, porque aí você só fica no mundo das ideias e não consegue colocar em ação. Então, por isso que uma energia e a outra, ela precisa estar em equilíbrio para que as coisas fluam na tua vida. Então, essas são as 7 leis herméticas. Eu tentei trazer de um jeito muito mais simples para que você consiga absorver, e se vocês quiserem cada vez mais eu vou trazendo aqui para que entre de fato na tua cabecinha e que você consiga entender ela. Coloca uma coisinha na sua cabeça, tá? Minha amiga, meu amigo, você não manifesta aquilo que você quer. Você manifesta aquilo que você acredita que é possível para você. E se a tua energia está tentando correr para provar, para se comparar na força, você ainda não entendeu que o universo, ele não responde para aquele que fica gritando que nem criança birrenta, sabe? Ele não responde. Ele só vai te entregar no momento que você vibrar em paz. Aí sim, ele vai e entrega para você. Tem alguma lei aí, que eu não sei qual que é, depois eu vou estudar, que fala que as coisas só vêm quando você já nem quer mais elas. É meio que isso, sabe? O universo, ele só vai entregar aquilo quando ele vê que você já tá em paz com isso. Que dependente do que vir, você vai viver plena. Aí ele te entrega. Então, depois de tudo isso, entenda que não é sobre pedir. É sobre se permitir. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre como você vai manifestar, colocando as leis de Maslow para que você entenda cada vez mais isso.
e as 7 leis espirituais do sucesso para que você continue nessa sua jornada. Se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilha com aquela pessoa que também está nesse caminho aí de autoconhecimento. Se é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, deixa o seu likezinho, vamos fortalecer a nossa amizade e construir bem forte aí essa comunidade. Eu sou a Mia, aqui eu falo sobre autoconhecimento, manifestação, protagonismo e autocuidado feminino. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!